Graças e paz, irmãos e irmãs. Vamos meditar na palavra do Deus vivo, o Deus Todo-Poderoso que nós acabamos de cantar, louvá-lo, Elohim, Elohim, Yahvé, Adonai. Abra sua Bíblia no Evangelho de João, no seu 2º capítulo. Mesmo sentados, ouçamos a leitura atentamente, porque são palavras e palavras de vida eterna. Palavra do Deus Altíssimo, o Rei dos Reis, Senhor dos Senhores. João capítulo 2, farei a leitura de 1 a 11. Diz assim a palavra do Senhor, João 2, de 1 a 11, as bodas em Caná da Galileia. 3 dias depois houve um casamento em Caná da Galileia, achando-se ali a mãe de Jesus. Jesus também foi convidado com seus discípulos para o casamento. Tendo acabado o vinho, a mãe de Jesus lhe disse: eles não têm mais vinho. Mas Jesus lhe disse: mulher, que tenho eu contigo? Ainda não é chegada a minha hora. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. Estavam ali 6 palhas de pedra que os judeus usavam para as purificações, e cada uma levava 2 ou 3 metretas. Jesus lhes disse: enchei de água as talhas, e eles as encheram totalmente. Então lhes determinou: tirai agora e levai ao mestre-sala. Eles o fizeram. Tendo o mestre-sala provado a água transformada em vinho, não sabendo de onde viera, se bem que sabiam os serventes que haviam tirado a água, chamou o noivo e lhe disse: todos costumam pôr primeiro o bom vinho, e quando já beberam fartamente, servem o inferior. Tu, porém, guardaste o bom vinho até agora. Com este deu Jesus princípio aos seus sinais em Caná da Galileia, manifestou a sua glória, e seus discípulos creram nele. Até aqui. Pai querido, te louvamos por essa hora, por esse momento oportuno, e que nos unimos em torno da tua palavra, palavra bendita, palavra tua, Jesus querido, nosso Salvador. E agora suplicamos-te que o teu Espírito Santo, que conosco está e passeia entre nós, nos toque, nos avive, nos fale profundamente no nosso íntimo. Como espada de 2 gumes, o Senhor nos toque na profundidade do nosso ser, para que sejamos transformados da água para o vinho, para servirmos na tua presença em meio a este mundo. Louvado seja o teu nome, Jesus. Nos abençoa com a tua palavra. No teu nome que oramos agradecidos. Amém. Texto muito conhecido, belo texto, uma linda composição de um episódio fantástico, iniciando aqui Jesus o seu ministério, com sinais e maravilhas. Eu queria falar sobre um pouquinho sobre o vinho nas Sagradas Escrituras, mas é só uma palhinha, uma introdução, porque sobre o vinho a gente pode falar aqui muitas vezes, muitas horas, porque ele traz muita simbologia diante do seu significado em meio à cultura e à vida do povo. O vinho é uma bebida bastante apreciada por muita gente, é uma bebida consumida há milênios. Ela sempre está relacionada a uma boa comida, sempre faz parte e fez parte das refeições dos reis, dos nobres e em alguns lugares também dos pobres. Na Bíblia ela aparece desde o Gênesis, como fruto da vide, como parte da boa alimentação dos povos e às vezes como ponto de desequilíbrio, se não controlado os apetites. De uma bênção pode se tornar maldição, uma desgraça. O que vamos escolher? Bênção ou maldição? O profeta Jeremias, lá no seu 21º capítulo, verso 8, diz: eis que ponho diante de vós hoje o caminho da vida e o caminho da morte. É uma escolha.
que nós temos que fazer sempre. Primeiro aspecto, o vinho como alegria. O Salmo 104, versos 14 e 15 nos diz: da terra o homem tira o seu pão, tira o vinho, que alegra o coração, o azeite que dá brilho ao rosto, e o alimento que lhe sustém as forças. Esse salmo está inserido no contexto da gratidão pelo que o Senhor tem provido ao seu povo, como tem sustentado aos seus servos. É um salmo de louvor ao Senhor. O vinho aqui é como um alimento e a alegria da providência divina. Isso fica evidente na festa de casamento em Caná, o texto que há pouco lemos, onde Jesus inicia seu ministério como que brindando sua jornada sobre a alegria da melhor bebida para todos os presentes. O melhor vinho. Jesus estava ali presente naquele casamento, naquela festa. Ele está presente hoje em nossa vida. Ele está presente hoje em nossas festas. Aliás, nós gostamos muito de festas. Elaboramos, programamos, organizamos festas. E a pergunta que eu vos faço hoje: se Ele está convidado sempre para as nossas festas? Se não, poderá estar, desde que o convidemos. Não percamos isso da nossa mente, do nosso coração. Qualquer festa que nós pensemos em convidá-lo. Aqui Jesus iniciou seu ministério. Aqui de repente Jesus pode começar uma coisa nova na nossa vida, desde que Ele esteja presente nas nossas vidas, nas nossas festas. Às vezes, até nas festas religiosas, Ele parece estar um pouco ausente. É tempo de gratidão. E o vinho aqui, nesse primeiro ponto, é sinônimo de alegria. Jesus está presente nas festas das nossas vidas. Segundo aspecto, o vinho como alimento. Em Provérbios capítulo 3, verso 10, nós lemos: e se encherão fartamente os teus celeiros, e transbordarão de vinho os teus lagares. O vinho aqui está relacionado à provisão da despensa, daquilo que precisamos para viver, como parte da alimentação e da bênção proveniente da obediência à vontade do Senhor. Isso reflete na sabedoria em buscar obedecer ao Senhor e ter os seus celeiros fartos. Isso reflete na sabedoria em buscarmos a Deus, buscarmos obedecer ao Senhor e ter os seus celeiros sempre providos. É uma exortação ao povo de Deus. É uma exortação que nos faz hoje também em mantermos a disciplina diante dele. Aliás, uma palavra muito pouco usada e muito de nós não gostamos sequer de ouvir: disciplina. Nós precisamos de disciplina, viver em disciplina. Para tudo que nós queremos realizar e com excelência é necessário disciplina. O bom trabalhador sabe que para manter o seu emprego é necessário disciplina. Acordar cedo, ter a sua vida planejada, cumprir os propósitos do dia a dia, as OSs que temos que desenvolver. Precisamos de disciplina. Sempre estamos sendo avaliados, no mundo corporativo principalmente. Disciplina. E com relação ao Senhor, a nossa vida perante o Deus vivo, Deus é um Deus organizado. Ele não é Deus bagunçado. Ele é organizado. Ele não gosta nada de bagunça. Ele criou tudo. E tudo que Ele criou é lindo, maravilhoso, é organizado, tem um sentido, tem um porquê, tem um propósito. É só nós analisarmos aquilo que muitos cientistas já perceberam, que esse mundo é organizado. Se não fosse assim, não haveria condições de vida sobre a Terra. Não haveria vida sobre o planeta Terra, em cima da Terra, nas águas, debaixo das águas. Esse mundo é organizado e é perfeito. E se nós acharmos que tudo isso é fruto do acaso, do Big Bang, é algo para a gente pensar a infantilidade dos nossos pensamentos. O mundo é muito organizado. Eu gosto de pensar
até no formato das composições na linha dos planetas, da distância, da equidistância da Terra do Sol, perfeita. É uma equidistância perfeita. Se fosse um pouco mais próximo, queimaríamos, mais longe ficaríamos gelados, uma bola de neve, de gelo. No entanto, o Senhor fez tudo com muita competência, e Ele requer de nós um pouco de disciplina, em cuidarmos de tudo que Ele criou, respeitarmos tudo aquilo que Ele criou. Na quarta-feira passada, meditando sobre o texto de Joel, vimos que Deus pede para que o jejum seja instituído, e para o jejum precisamos de disciplina. Aliás, uma coisa muito importante nos dias de hoje, comemos demais, muitas coisas boas e coisas horrorosas, e às vezes precisamos de disciplina para comermos certo. Disciplina deve fazer parte da nossa vida, inclusive para a nossa saúde. Quem faz tratamento de saúde, como eu, gastrite, tem que ter disciplina. Nem tudo a gente pode comer. Disciplina para termos saúde. Disciplina para termos uma vida reta diante de Deus. Disciplina. Luta contra os nossos desejos carnais, nossos pecados que às vezes batem em nossa vida constantemente. Disciplina em buscar de Deus, sim, o arrependimento, o perdão. É verdade, Ele nos dá o perdão, mas disciplina para nós não errarmos novamente. Disciplina em comunhão com o Senhor, disciplina na oração, disciplina no partir do pão, disciplina em manter a doutrina dos apóstolos em nosso coração, disciplina em saber perdoar, disciplina em amar uns aos outros no novo mandamento instituído por Cristo Jesus. Eis que vos dou um novo mandamento. Jesus resumiu os 10 mandamentos em 2. O primeiro é amar a Deus sobre todas as coisas, e o próximo como a ti mesmo. Disciplina. Disciplina. Que às vezes a nossa vida demonstrada nas festas não nos mostra como está de fato a nossa disciplina diante do Senhor, se nós o amamos em primeiro lugar e amamos o próximo como a nós mesmos. Às vezes são meras festas, meros momentos rituais, sociais, mas estamos longe da disciplina, como aconteceu aqui neste casamento. O terceiro aspecto, o vinho como remédio, como terapia. Em 1 Timóteo capítulo 5, verso 23, nós temos lá: não continues a beber somente água, usa um pouco de vinho por causa do teu estômago e das tuas frequentes enfermidades. Aqui o apóstolo Paulo reconhece o valor medicinal do vinho, do bom vinho. Essa é a crítica àqueles que proibiam o casamento ou exigiam a abstinência de alimentos que Deus criou sob uma falsa pureza. Lá está em 1 Timóteo 4:3. Havia um grupo lá tão santo que proibia o casamento, ninguém se casava mais. Aquilo que a Igreja Católica até hoje institui para os seus clérigos, e proibiam também alguns alimentos, buscando a pureza. Tudo aquilo que nós temos hoje foi Deus que criou, inclusive a uva e o seu processo no vinho. Deus criou todas as coisas. Deus criou inclusive a cannabis. Deus criou inclusive as plantas que dão fruto, a morfina, a heroína, a cocaína. O problema é como nós usamos isso, que deve ser como alimento para a nossa vida, como remédio para nossas doenças e enfermidades, mas nós não sabemos usar porque nós não temos disciplina. Nós acometemos ansiedades e queremos fazer as coisas como nós queremos. E o Senhor é perfeito, maravilhoso, criou tudo para a nossa felicidade e prosperidade em todos os níveis da vida humana. E aqui o apóstolo Paulo está orientando o jovem pastor, seu discípulo amado, a que tomasse um pouquinho de vinho, que seria como remédio para ele. Tinha problemas estomacais. Eu fico um pouco feliz agora, porque é minha gastrite aqui. Que o Timóteo tem problema estomacal, por que eu não posso ter uma gastrite, né? É a nossa humanidade. É a nossa humanidade, irmãos. E eu tomo um pouquinho de vinho de vez em quando também, porque quem sabe, seguindo aqui a orientação do apóstolo Paulo, me ajude. É claro que com as medicações também disciplina.
Não devemos esquecer que tudo é criação divina. Tudo. O problema sempre está como aquela humanidade que tem se apropriado de maneira errada. Tudo foi feito para nós, para a nossa felicidade, para o nosso bem-estar, a comida, a bebida, a sexualidade. Às vezes sem sabedoria alguma, damos vazão às meras concupiscências da carne, aos meros desejos descontrolados. Aquilo que era para ser prazer se torna maldição na vida do homem. Aquilo que era para ser bênção é prejuízo, traz coisas ruins, prejuízos enormes. O vinho, então, ele pode ser usado como remédio, como terapia, como tudo aquilo que Deus criou. É claro que, lembrando também a recomendação paulina, que às vezes nós devemos fazer os fracos com os fracos. Se você convida alguém para ir na sua casa, e essa pessoa é casca, não bebe nada, só água, pastor, eu sou muito crente, eu sou muito convertido, então você não serve um bom vinho para ele, serve uma boa água, não tem nenhum problema. Você depois degusta aí com os seus amigos mais próximos do bom vinho. E eu fico pensando aqui que vinho maravilhoso, eu queria voltar no tempo, Sônia e Sara, e tomar aquele vinho que Jesus transformou da água. Que vinho é esse? Que vinho é esse? Certa vez fui em uma loja que vendia vinho, tinha vinho lá de R$1.000, R$2.000, R$3.000, tive um de R$15.000. A mulher pegou a garrafa e falou, põe essa garrafa de volta, lá para Deus. R$15.000 e uma garrafa de vinho. Mas que quebra isso aí? R$15.000. Aqui no shopping Morumbi. Gente do céu, eu fico pensando o gosto desse vinho que Jesus, sabe quem é Jesus? O Senhor dos Senhores, imagina o vinho que Ele fez. Que qualquer vinicultura no planeta jamais fará um vinho nesse sabor, com esse sabor. Que sabor terá esse vinho? Um dia eu quero tomar esse vinho. Oh, Maranata, vem Jesus. Eu quero tomar esse vinho, Jesus. Quem sabe está me ouvindo agora numa oração, e quando chegar lá ele vai estar aqui o vinhozinho, aqui igualzinho, na mesma safra, aleluia, glória a Deus, e ele abençoa a festa. Tinha acabado o vinho, e o vinho com o significado de alegria na presença de Deus, tinha acabado, e trouxe preocupação para aqueles noivos. Você já organizou alguma festa? E a comida está sumindo, a bebida está sumindo, o pessoal não quer ir embora. Está acabando tudo, e acabou, põe menos, e certo, só metade, e aí o povo, ó, e sabe que crente come e bebe, né? Come e bebe muito, graças a Deus. E aí acabou, não teve jeito, o povo, e as festas naquele tempo eram dias, não são algumas horas, era a semana inteira, e acabou o vinho. O quarto aspecto, o vinho como desgraça. Gênesis 9, de 20 a 29, temos a narrativa da história de Cã, filho de Adão. Adão, embriagado, se comportou de modo inconveniente, e esse filho, Cã, não se preocupou em proteger seu pai do vexame. Pelo contrário, o tratou com malícia e desdém. Isso trouxe à sua vida a maldição. Isso nos faz pensar o quanto o Senhor quer que honremos nossos pais. A base da maldição de Cã está em tratar com desdém e ironia o seu próprio pai, que se embriagou, tomou um pouco mais de vinho. Não que sejam perfeitos os nossos pais, mas devem ser honrados. É o quinto mandamento. Isso fará com que os nossos filhos vivam mais, nós vivamos mais e honrarmos os nossos pais. É o primeiro mandamento com promessa, é sinal de respeito, de amor. E esse amor que se remete aos pais evidencia ao amor a si próprio. Quando você fala assim, eu amo e honro meu pai, apesar de, você está dizendo que você se ama também, porque você saiu dele. E o contrário é verdadeiro. E isso é amor à própria descendência.
Pastor, o senhor não conhece meu pai? Não conheço, mas eu conheço a palavra de Deus. E ela fala assim para mim assim, ó: honre teu pai e tua mãe, que os seus dias serão prolongados na face da terra. Para mim basta. Você quer um pai perfeito ou perfeita? Não vai ter. Então, ser humano. E eu espero que você seja melhor que ele, porque você está muito crítico. Geralmente você reproduz aquilo que o seu pai te fez. Um pouco assim. Nós reproduzimos a educação que recebemos. O ideal é uma consciência, inteligência emocional, nós reproduzimos diferente algumas das coisas. Alguns aspectos diferentes. Mas o cerne vai ser o mesmo. E dentre umas coisas está a disciplina. E pai não é amiguinho. Pai é pai. É aquele que disciplina às vezes. É aquele que fala não muitas vezes. E a palavra de Deus pontua aos filhos: honre. Honre seus pais. Que você vai ser abençoado e vai viver mais. Porque um filho aqui entrou em desgraça. Porque ironizou e tratou com malícia o seu pai. O quinto aspecto, o vinho como um memorial, símbolo da nossa salvação. Aqui se remete a analogia ao sangue de Cristo. Daqui a pouco teremos a mesa eucarística, onde o próprio Jesus nos fala: beber de todos, aqui está o novo símbolo da nova aliança no meu sangue. Ninguém bebeu o sangue de Cristo. Beberam vinho como Jesus, mas simbolizando o seu sangue. Depois de ter ceado, ele falou: tome esse cálice e fazer isso em memória de mim. E assim anunciei a morte do Senhor Jesus até que Ele volte, até que eu volte. Vocês devem ter brindar. E quando brindarmos numa seleta festa, podemos lembrar: esse aqui representa também um bom vinho que Jesus trouxe aos seus discípulos. Brindemos que um dia Ele vai voltar. É o memorial, o amor de Deus. Podemos resgatar esse momento com alegria também. É o memorial do amor de Deus de tal maneira que se deu por nós. É muita alegria para nós. Sacrifício para Cristo, mas alegria e salvação e redenção de todos nós. Então o vinho também tem esse fator memorial que devemos resgatar também. Então é uma bebida importante, que traz para nós muitos aspectos importantes, relevantes da história dos povos e da nossa história também. E da história de um Deus no seu relacionamento com todos nós, com o seu povo e hoje como nós. Já pensando em terminar a nossa reflexão, eu queria resgatar aqui o versículo 5 do texto que nós lemos. Então ela falou aos serventes: fazei tudo o que ele vos disser. O que Jesus está falando hoje para você fazer? O que Jesus hoje já falou para você fazer? E que a gente fica só cogitando, mas eu acho que não é comigo. A palavra de Deus era penetrante, como espada de dois gumes. E neste discernimento nós entendemos que é a nossa fé. Devemos colocar em prática. Maria, cônscia do momento, disse para os serventes, mesmo de ter sido interpelada pelo próprio Cristo: uma mulher que tenho eu contigo, não é chegada a minha hora, depois de alguns segundos ia havia chegado. Maria entendeu bem, já falou para os serventes: façam tudo o que ele vos disser. Nós temos que obedecer aquilo que Cristo tem nos falado, tem nos pedido. Fazer o quê, pastor? Tudo. Cumprir os seus mandamentos, cumprir a sua voz, a sua vontade em tudo. Amar a si, amar o próximo como a nós mesmos. Já disse aqui, vou repetir. Deus resumiu os 10 mandamentos em dois. Os dois grandes mandamentos. João capítulo 13. Amar a Deus e o próximo. Não tem sentido se isso não acontecer na nossa vida.
Se nós não amarmos ao próximo, nós estamos sem disciplina, nós estamos vivendo de qualquer jeito. Estamos ao nosso bel prazer. É um desafio enorme. Enorme. O cristianismo nos impõe enormes dificuldades. Por isso que Jesus, o Senhor, não são fanfarrões. E tem um caminho para nós. É de vida, de paz, de benécias, sim, mas exige de nós também a obediência e a disciplina e, acima de tudo, a perseverança. Que nós possamos entender aquilo que Maria disse aos serventes. E aos serventes somos cada um de nós hoje. Fazei tudo o que Ele mandar. Tudo. Que Deus nos abençoe, nos oriente, e que possamos brindar muitas festas com muito vinho bom. Mas acima de tudo, lembrando do memorial, que significa o grande amor de Deus para conosco, para com a nossa família.